Olá, nós somos a Pulse e iremos apresentar a containerização da nossa API Backend Java. O nosso código ele tem o controle de versão feito no GitHub, né? Como a gente pode ver, a gente tem o README explicando mais ou menos as funcionalidades da API desenvolvida em Java com Spring Boot. E ele faz o cadastro do pátio, do beacon e da moto com os respectivos relacionamentos entre as entidades. Para conseguir rodar a nossa aplicação em um container, a gente já subiu a imagem Pulse, né, daquela aplicação que a gente acabou de ver backend Java, para o Docker Hub. Então, como a gente pode ver, ela já está hospedada no Docker Hub. Bom, a primeira etapa é a gente rodar o nosso container numa máquina virtual. Então a gente vai fazer isso, vai fazer toda a criação da máquina virtual, do resource group, de todos os recursos necessários usando o Azure CLI, né, falando melhor, que basicamente é criar tudo isso via linha de comando. Então a gente vai começar aqui criando o nosso resource group com o comando az group create. A localização vai ser east-west e o nome dele vai ser RG Pulse System. Bom, quando ele cria, ele já mostra aqui um logzinho aqui, né, um JSON falando que foi provisionado com sucesso, retorna as informações que eu acabei de criar, que é a localização, e o nome, né, também, que é RG Pulse System, e aí a gente já tem a confirmação de que o nosso Resource Group ele foi criado e a gente já pode criar a nossa VM. Agora a gente já pode fazer a criação da nossa Virtual Machine, da nossa VM. E o comando ele é parecido, segue a mesma estrutura para criar o Resource Group, então a gente usa o azvm create. A gente vai especificar o Resource Group que a gente acabou de criar, que é o RG Pulse System. Vai colocar um nome para essa VM, que vai ser VM Pulse. Depois a gente coloca uma imagem para ela, image, que vai ser uma imagem canonical do Ubuntu 24.04 LTS. Depois a gente coloca um tamanho, que é a tag size. O tamanho ele vai ser da família B2S, que é de 2 vCPU. A gente também vai criar uma senha e um usuário para a gente poder acessar essa máquina. Bom, agora a gente vai fazer a instalação do Docker dentro da nossa VM Linux, né, dentro da nossa VM Pulse, e para isso a gente vai acessar a nossa máquina novamente. Já dentro da nossa máquina, antes de inicializar a instalação do Docker, a gente precisa atualizar os pacotes da nossa máquina com o sudo apt-get install. Depois disso, a gente vai fazer uma série de comandos de instalações de dependências necessárias para a inicialização correta do Docker na nossa máquina.
antes de realmente fazer o último comando, a gente novamente faz a atualização dos pacotes com o sudo apt-get update e, por fim, a gente vai fazer o comando de instalação total do Docker, né, da containerização do Docker. Por fim, para testar se realmente está funcionando, se realmente instalou, a gente faz um teste rodando a imagem Hello World do Docker e a gente tem a resposta dele. Bom, saindo um pouquinho da nossa máquina virtual Linux, tem uma parte muito importante que a gente ainda precisa fazer com o Azure CLI, que é criar regras de inbound, né, Network Security Group, para liberar a porta de acesso 80, para a gente conseguir criar o nosso container e rodar a nossa imagem, né, fazer um push da nossa imagem que está lá no Docker Hub. Bom, então a primeira regra que a gente criou foi para liberar o acesso da porta 8080, né? Ele deu aqui um JSON falando que criou a regrinha de NSG certinho e agora a gente vai criar uma outra regra para a liberação da porta 80. Bom, após a criação das nossas Network Security Groups, a gente já pode reacessar a nossa máquina e dentro da nossa máquina a gente dá um push lá da nossa imagem que está no Docker Hub e roda ela em um container, certo? Então a gente vai acessar a nossa máquina novamente. Colocar a nossa senha. Bom, um ponto muito importante a se tratar é que a gente tem também aquela necessidade de quando está rodando algo, a gente ter que estar cadastrado no usuário root. Só que uma possibilidade permanente de fazer com que a gente consiga rodar sem ter que ficar dando o sudo toda hora para ter as permissões administrativas é dar esse comandinho aqui, que é o sudo usermod ag docker user, que basicamente vai adicionar o nosso usuário dentro do Docker.
E aí depois a gente reinicia aqui, né, dá um new grp docker, que esse comando do sudo aí para deixar o nosso usuário sem precisar toda hora estar colocando docker sudo para estar subindo algo para rodar na aplicação. Depois no final a gente coloca esse para realmente reinicializar e fazer com que isso seja efetivado, tá? E aí depois o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um docker run para conseguir rodar ela dentro de um container, né? Então a gente dá docker run -D para rodar ela em background, -P 8080, a porta 80, a conta cadastrada lá no Docker Hub, que é o usuário, / o nome da imagem que a gente subiu. Bom, agora dando um Docker PS para a gente poder verificar quais containers estão rodando, a gente vai conseguir ver que a nossa imagem, né, que a gente acabou de dar o push lá do nosso Docker Hub, ela tá rodando aqui na nossa porta. E aí, se a gente acessar o nosso navegador, vou aproveitar que eu tô aqui no Microsoft Azure, né, no portal aberto, vou copiar o IP público e vou rodar ele aqui para ver se está funcionando, né? http // vou colar o ID na 8080 / vamos entrar já no Swagger. Já tá aqui, ó, swagger.io, pra gente entrar dentro do Swagger da nossa API. E a gente consegue ver que ela tá funcionando. Assim como o banco H2 também tem que estar funcionando. /console. Ou seja, os dois estão funcionando. E agora a gente vai fazer testes com essa API que está rodando dentro de um container que está dentro, né, sendo provisionado pela nossa VM. Apenas por razões de teste da nossa API, que está sendo rodada num container na nossa máquina virtual, eu vou dar uma explicada sobre qual é a proposta do Pulse System desenvolvida em Java. Basicamente é fazer o cadastro de entidades que são muito importantes no nosso sistema, que são os beacons, a nossa tecnologia de identificação das motos, as motos em si e os pátios da Motu. Então, basicamente, cada moto vai ter um beacon associado a ela e cada beacon só vai fazer parte de uma moto. Então, a gente tem uma relação de 1 para 1. Já os pátios, eles podem ter mais de uma moto, só que uma moto só pode estar em um pátio. Então, a gente tem de 1 para muitos. Todo o CRUD dessas 3 entidades, eles respeitam esses relacionamentos que eu acabei de explicar. A gente optou pelo uso do banco H2, que é um banco que vai armazenar em memória, né, pela execução da API. Então, o que eu cadastrar agora não vai estar mais em memória caso eu rode essa aplicação novamente. Pare ela e rode novamente. Mas a gente já tem alguns dados cadastrados previamente. Então, se eu for listar todos os beacons, por exemplo, aqui no GetShow, eu vou ter 5 beacons já previamente cadastrados com motos associadas a eles já. Então, eu vou ter 5 motos também já cadastradas, como também vou ter 5 pátios já cadastrados. Claro que uma moto, várias motos poderiam estar em um mesmo pátio, mas a gente optou por deixar 5 inserts de cada. Então, a gente tem 5 pátios cadastrados, 5 motos cadastradas e 5 beacons cadastrados. Só para testar aqui as motos, a gente também tem as 5 motos cadastradas. Então, digamos que eu queira fazer aqui a criação de uma moto em um pátio, de acordo com o ID desse pátio. Então, eu quero no pátio 4, quero cadastrar mais uma moto nele, né? Eu vou criar uma moto aqui aleatória, com dados aleatórios. Deu um errinho aqui no número de chassi. Aí ele cadastrou a moto
E se eu for aqui no método do pátio para encontrar o pátio, né, pelo ID dele, eu vou querer saber do pátio 4. A gente vai conseguir ver o pátio 4 e essa moto aqui que a gente acabou de cadastrar. Então, a gente consegue ver que isso tá funcionando, né? A mesma coisa se eu quiser postar um pátio, no caso, fazer um post de um pátio, eu só faço aqui normalmente, passando os dados, né? Vamos criar aqui um endereço. Um endereço aleatório. Aí eu cadastro esse pátio aqui, ele vai me retornar que o novo ID desse pátio é o 6. E aí se eu vier procurar ele aqui, pelo ID, ele vai estar cadastrado, mas ele não vai ter nenhuma moto ainda vinculada a ele, certo? A mesma coisa de eu querer cadastrar um beacon, eu vou ter que cadastrar esse beacon e associar uma moto, né? Vamos listar todas as motos e vamos ver qual não tem nenhum beacon associado ainda. Ó, a moto 7 não tem nenhum beacon associado, então o que eu posso fazer é postar um beacon referente à moto 7. O código aqui do beacon ele vai gerar sozinho, ele colocou um padrão aqui, mas ele gera sozinho. E aqui ele já gerou um para ele, e se eu for lá na moto, pelo Moto ID, procurar pelo 7, ele já vai ter um beacon associado, certinho. Mesma coisa se a gente quiser acessar aqui o banco H2, né? Vamos ver se tá rodando bonitinho, é /console no final. Ele já vai acessar o nosso banco H2. E aqui usando a JDBC, o URL da JDBC, a gente consegue sim conectar aqui no nosso banco. Então a gente conecta aqui, a gente vai ter as 3 tabelas, o beacon, a moto e o pátio. Se eu clicar, eu consigo selecionar todos, né? Então aqui a gente tem 6 pátios cadastrados, a mesma coisa de eu querer fazer com moto. A gente vai ter mais motos cadastradas, né? Mais motos cadastradas e a mesma coisa de eu querer fazer com um beacon. A gente vai ter lá os 6 beacons cadastrados certinho. Então a gente consegue ver que tá funcionando certo a nossa aplicação da maneira como a gente codou, né? Lá no IntelliJ, com o Spring Boot, a gente só colocou para rodar dentro de um container a partir da imagem dessa aplicação que a gente gerou e subiu no Docker Hub.